Com todos os méritos, o Inter é finalista do Campeonato Gaúcho. O Colorado, que liderou de ponta a ponta o Campeonato Estadual, goleou de novo o time de Erechim e está na grande decisão para encarar Grêmio ou Juventude. Independente do adversário, o técnico Paulo Pezzolano foi claro. O favorito é o adversário. Quero também, gente, aqui atualizar sobre duas negociações, uma saída e uma chegada que pode estar acontecendo aí na reta final da janela de transferências. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? O Colorado goleou o Ipiranga 4-0 e está na grande decisão do Campeonato Gaúcho. A gente tem muita coisa para falar sobre o jogo, mas em especial também aqui, né, sobre os bastidores do pós-jogo, também falando, né, sobre a janela de transferências do Internacional. Então já chega deixando o teu like, te inscrevendo no canal, a gente está muito perto da marca de 133 mil inscritos, então te inscreve aí, né? Vai ter cobertura especial da final. Nessa semana já estou indo para Belém do Pará também para acompanhar o Inter contra o Remo, então tem muita coisa legal, né, que eu estou trazendo aqui nessa nova fase do canal do Colar Repórter e eu conto com a parceria de vocês. Vamos começar falando sobre o jogo, gente. Falei bastante na live pós-jogo, né, que a gente fez aqui direto do Beira-Rio, mas eu acho que vale, né, a gente frisar a atuação do Inter. Mais do que o resultado, a atuação, que de novo foi muito boa, o Inter construindo, né, bastante oportunidades de gol, mesmo com um time misto. A gente viu, né, dessa vez o Pezzolano colocando um pouquinho mais de titulares, e ele explicou na sua coletiva depois do jogo justamente que colocou jogadores titulares como o Alan Patrick, o Rocher, o Bruno Gomes, o Borré, porque eram jogadores que estavam, né, ficando com uma minutagem espaçada, porque a última vez que eles estiveram em campo foi na derrota de 3-1 para o Palmeiras. Depois tivemos o jogo lá em Erechim no último domingo, e aí tivemos a semana cheia de trabalho e aí o jogo de hoje. Então ficaria muito espaçado até o jogo contra o Remo, daria mais de 15 dias, e por isso o Pezzolano optou por colocar a maioria dos titulares hoje aqui, né, no gramado. E a gente viu o Inter que foi dominante, né, o Inter que teve muitas oportunidades de gol. Primeira vez que a gente pôde ver Alex e Alan Patrick começando o jogo, e para mim o Alex potencializou a atuação do Alan Patrick justamente, né, na dinâmica que ele tem de ser um jogador que está em todos os lugares do meio campo, combinando jogadas, dando opção de passe. Então é um jogador que eu não sei se vai ser titular do Inter. O Pezzolano até foi perguntado sobre isso na coletiva depois, disse que sim, né, que ele pode ser titular, mas eu não tenho a convicção ainda, né, se naquele time ideal na cabeça do técnico uruguaio tem o Alex. Para mim tem muito mais, né, uma ideia dele ser um coringa, né, num segundo tempo, do que propriamente, né, ele mexer na estrutura que no time titular tem Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Borré. A gente sabe que o ano é longo, o Brasileirão, né, tem 38 rodadas, tem Copa do Brasil, tem lesões, tem suspensões e a gente vai precisar de todo mundo. Mas o Alex é uma afirmação, né? Talvez mais do que o título, se o Inter vier a conquistar esse Campeonato Gaúcho, a grande conquista do Inter é o garoto Alex, que a gente tem que destacar aqui como uma das grandes figuras do Inter nesse Campeonato Estadual. No mais, né, o Borré decisivo de novo e mostra que está com a confiança em dia, porque ele faz um gol que é um golaço, né, uma pintura, ele dá uma cavada, né, no goleiro e faz, né, o primeiro gol do Inter. Depois, né, o Vitinho entrou muito bem no jogo, né, com faro de gol, parece estar retomando, né, o faro artilheiro, ele que vai fazer o primeiro gol só agora contra o São Luís nas quartas de final, participa do terceiro gol, né, o gol contra do goleiro lá em Erechim, hoje faz 2 gols e participa muito, né, ofensivamente, e o Alejandro também desencanta, né, então faz o seu primeiro gol com a camiseta do Inter, numa falha do zagueiro, mas isso pouco importa. Vou fazer só um parênteses aqui, tá, para não dizer que não falei de flores. Zaga do Inter, né, para mim é um grande ponto de preocupação, e até por isso a gente vai falar sobre reforços para o setor de defesa, mas o Juninho para mim fez um jogo horrível de novo, né, não foi bem, falha gravemente, né, numa cabeçada do jogador do Ipiranga, onde ele não salta do chão, e aí a bola vai no poste depois de um milagre do Rocher e depois uma nova cabeçada no travessão. E é bom a gente lembrar, né, o jogo estava 0-0 quando esse lance acontece, então poderia sim ter sido um outro jogo. Não estou dizendo que o Inter seria eliminado por isso, né? Mas é diferente, tu sair perdendo, ter que virar, até acho que viraria o jogo, né? Pelo volume que o Inter apresentou, mas é uma dificuldade que o Inter vem tendo individual, né? Na zaga. O Félix Torres, para mim, hoje fez um jogo melhor do que fez lá em Erechim. Então é um cara que está evoluindo, né? Ficou bastante tempo sem jogar no Corinthians, mas está muito claro, né? A necessidade de um zagueiro titular para o lado esquerdo. Muitos de vocês têm como ideia 2 zagueiros. Eu acho que 2 zagueiros o Inter não vai trazer, mas né, há uma necessidade clara de reforçar esse plantel do Pezzolano.
Deixa eu lembrar, gente, que esse conteúdo é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, paga o IPVA, paga licenciamento, paga a multa, tudo de forma parceladinha no cartão de crédito e ainda por cima, lá no final da tua compra, tem o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas, né, do parcelamento para você baixar o app da Zapay e ficar em dia com o teu veículo, rodar tranquilo aí nas estradas do Rio Grande do Sul e do Brasil, tá bom? Para a gente seguir nossa resenha aqui, eu quero falar um pouquinho, né, de duas questões. Primeiro, Paulo Pezzolano foi muito claro, este campeonato gaúcho tem um favorito, e por mais que o Inter tenha a melhor campanha, tenha o melhor ataque, esteja aí, né, com uma boa média, né, fez 8 vitórias, né, no campeonato gaúcho, e apenas uma derrota, né, que foi para o Ipiranga lá em Erechim ainda na fase classificatória. O Inter não empatou nenhum jogo, por exemplo. Para ele, né, o favorito a conquistar esse campeonato gaúcho é o Grêmio, que joga hoje à noite contra a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. Jogo de ida foi 1-1 na Arena, decisão lá em Caxias do Sul. E para o Pezzolano o motivo é muito claro, pelo investimento que o Grêmio fez nessa janela de transferências. O Grêmio trouxe o TT, o Grêmio trouxe aí o Everton, o Grêmio trouxe o enamorado, o Grêmio trouxe o Nardoni, trouxe o Pérez, mas que eles não possam jogar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio despejou muito dinheiro, né, nesse começo de gestão aí do Odorico Román, e por isso, né, o Pezzolano aponta, né, o Grêmio como favorito, e se não for o Grêmio, para ele o favorito é o Juventude, porque teria, supostamente, eliminado o Grêmio, né, que é o favorito a ganhar o campeonato. Então, ele foi muito claro que o foco é o Campeonato Brasileiro, que o Inter, né, tá fazendo as coisas bem, mas o favorito são os outros, né, que o Inter vai fazer o seu trabalho sem pensar muito em favoritismo, até porque para ele, né, o favoritismo não está aqui no estádio Beira-Rio. Outra questão que eu quero atualizar são duas situações envolvendo o mercado de transferências, tá? Primeiro deles, o Inter está muito perto de oficializar uma saída. A gente tem falado bastante sobre esse jogador em específico, que é o Alan Benítez, lateral direito, né, que está fora dos planos aqui do Pezzolano. Ele não tem pegado nem lista de relacionados, mesmo quando sobram jogadores estrangeiros, como foi o caso hoje, né? O Benjamin estava em retreinamento, o Carboneiro, né, foi preservado. Então eram 2 estrangeiros que poderiam sobrar da lista. O Alan Benítez não foi relacionado, porque ele não faz parte dos planos do Inter para essa temporada. E diferente do que a gente vinha informando, né, o interesse do Cerro Porteño em repatriar esse jogador, quem está muito perto de fichar o Alan Benítez é o Libertad do Paraguai, time onde o Alan também já passou, né, em dado momento da sua trajetória, se não estou enganado. Está perto aí de um acerto, né, com o Internacional, para que haja, né, a liberação aí desse jogador e ele siga a sua vida, até porque o Inter tem interesse em liberar o Alan Benítez, porque é um jogador que tem condições de ser convocado, né, para a Copa do Mundo, para defender a seleção paraguaia, e aqui no Inter, né, se ele não jogar, provavelmente ele não vai pegar a lista. Então o Inter não quer travar de forma alguma a carreira desse jogador, mas há um acordo próximo de ser selado. E o Inter também, gente, está muito perto de contratar um zagueiro, né, um jogador, né, que venha com status de titular. A informação que circula aqui nos bastidores é de que há, né, um avanço significativo para contratar um jogador. A gente não tem esse nome ainda. Hoje até surgiram algumas informações, né, lá do Rio de Janeiro, de que o Botafogo, né, tentou avançar com o Lucas Fasson, só que a pedida de luvas desse jogador, que vai ficar livre por não renovar com o Lokomotiv Moscou, tá travando o negócio. Então, se a gente está vendo luvas travarem, né, o acordo do Fasson com o Botafogo, imagina o Inter, né, que não tem todo o poderio financeiro que tem o Botafogo, por mais que tenha vários problemas lá com a SAF do John Textor. Mas há, né, uma tentativa do Inter por um zagueiro, e o Inter, né, quer ter esse jogador até o dia 3 de março, que é quando fecha a janela de transferências. O que se diz é um jogador em conteste, é um zagueiro que vem e a gente sabe que ele vai ser titular. Né? O zagueiro que está jogando hoje sabe, né, que esse jogador que chegará será titular do Internacional, e o Inter não deve contratar mais nomes para compor o grupo, salvo algum negócio de ocasião, como é o caso do Abner, que a gente citou agora recentemente nessa semana, oferecido ao Inter, jogador de 21 anos, jovem, e que está no Juventude, se destacando aí nessa disputa de Campeonato Gaúcho. Tá bem, gente? Chegou até o final desse conteúdo? Então tu já sabe, né, que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, sempre lembrando, joga com responsabilidade. KTO, né, é uma casa de apostas, né, regularizada para operar no território nacional, e eu cravei, né, lá na KTO, falei com vocês aqui e vamos lá, né, postei, tô botando a aposta aí na tela. Inter ganha o jogo, mais de 2,5 gols, gols em ambos os tempos, e Alejandro marca a qualquer momento. Então não vou precisar da chance extra lá na KTO, porque a minha aposta bateu. Mas hoje, né, tem Grêmio e Juventude. Juventude e Grêmio, eu quero saber qual é o teu palpite lá na KTO. Deixa no comentário aqui que eu tô curioso pelo pitaco de vocês. Tá bom?
Deixa teu like, te inscreve e a gente se vê. Aquele abraço. Fui!